Gente, olha que legal o tema de hoje: localização, movimentação e plano cartesiano. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Vasconcelos, eu sou professora de matemática e hoje nós vamos continuar na caminhada do projeto Aprova Brasil, certo pessoal? Já esteja com o seu livro ao lado e vamos juntos com o nosso amiguinho Arroz, que já está por aqui. Oi Arroz, tudo bem? Arroz está muito contente hoje, sabe por quê? Porque nós vamos começar uma nova lição, e é uma lição sobre localização, movimentação e plano cartesiano. É muito importante a gente entender essa lição, porque futuramente vocês vão aprender sobre retas, sobre gráficos, sobre funções, e essa lição vai ser essencial, tá bom, pessoal? Olha só. Professora, o que é isso? Plano cartesiano. A gente já entendeu anteriormente, já teve lição passada justamente sobre isso. Movimentação, um par que diz a localização da pessoa no plano, certo? Mas o que é o plano? Hoje, localização, movimentação e plano cartesiano. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Vasconcelos, eu sou professora de matemática e hoje nós vamos continuar na caminhada do projeto Aprova Brasil, certo pessoal? Já esteja com o seu livro ao lado e vamos juntos com o nosso amiguinho Arroz, que já está por aqui. Oi Arroz, tudo bem? Arroz está muito contente hoje, sabe por quê? Porque nós vamos começar uma nova lição, e é uma lição sobre localização, movimentação e plano cartesiano. É muito importante a gente entender essa lição, porque futuramente vocês vão aprender sobre retas, sobre gráficos, sobre funções, e essa lição vai ser essencial, tá bom, pessoal? Olha só. Professora, o que é isso? Plano cartesiano. A gente já entendeu anteriormente, já teve lição passada justamente sobre isso. Movimentação, um par que diz a localização da pessoa no plano, certo? Mas o que é o plano cartesiano? Eu vim mostrar para vocês hoje justamente o que ele é. Eu quero formar ele com vocês. Olha só. Eu tenho aqui duas retas, certo? Tem uma interseção entre elas. E essas duas retas, elas estão aqui representando retas numéricas. Como assim, professor? Olha só. Essas retas, elas podem estar vazias ou elas podem estar com uma malha quadriculada, tal qual aqui aparece na sua tela. E já estou mostrando para vocês, olha só. Essas retas eu coloquei justamente com a malha quadriculada para vocês entenderem que cada ponto dessa malha vai representar um número. Porque, como eu disse anteriormente, são retas numéricas que têm um ponto de interseção. O ponto de interseção entre elas vai ser o número 0. Então, vai ser a origem, começando aqui, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Tem mais alguma coisa, professora, que a gente precisa entender de um plano cartesiano? Claro. Olha só. Essas retas, elas são perpendiculares entre si. O que significa isso, professora? Perpendicular entre si quer dizer que essas retas possuem um ângulo de 90 graus. Ou seja, essa distância aqui entre uma e outra é um ângulo de 90 graus. Então, são retas que possuem uma interseção, um ponto em comum, e que, para além, formam entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, são retas perpendiculares. Retas que representam as retas numéricas, porque elas são graduadas, elas são numeradas. Perfeito. E eu também coloquei aqui, como nosso último ponto, que eu já havia dito para vocês, a malha quadriculada, que nesse caso vai facilitar que nós encontremos algum ponto nesse plano cartesiano, certo, pessoal? E, professora, como isso funciona na prática? Eu entendi a formação, já vi várias vezes em várias questões, mas eu quero entender como isso funciona na prática. Olha só, vamos entender isso no livro. Já deixa o seu livro aberto, a página é a 45, a atividade é de número 4, mas antes do livro, pessoal, olha só, eu quero mostrar uma coisa para vocês, já mostrei anteriormente sobre isso, mas agora eu vou mostrar justamente fazendo essa ideia, trazendo essa ideia do plano cartesiano. Aqui eu não tenho ainda um plano cartesiano propriamente dito, mas eu tenho a ideia de um tabuleiro, tá? Eu quero que você pense como se fosse um tabuleiro de xadrez. O que vai acontecer aqui? Se eu quero identificar algum ponto nesse tabuleiro, pessoal, eu vou precisar de dois números para poder identificá-lo. Lembra lá do nosso plano cartesiano? Eu tenho uma interseção entre retas numéricas que formam entre si um ângulo de 90 graus. Interseções entre retas numéricas que formam entre si um plano de 90 graus. Parece muito com o que a gente tem aqui, né, pessoal? Só que isso aqui é um tabuleiro, perfeito? Olha só. Vou apagar isso aqui e vou continuar. Porque vamos imaginar que eu queira identificar um ponto nesse tabuleiro aqui. Eu não estou falando ainda propriamente do plano cartesiano, mas eu quero identificar um ponto nesse tabuleiro aqui. Bom, eu quero esse ponto aqui.
Se eu pergunto para você, como é que eu posso localizar esse ponto? Qual seria o par coordenado que me traria a localização desse ponto? Ah, professora, muito simples, eu vou observar. Ele está indicado pelo número 2, certo? E também pelo outro número 2. Portanto, o par coordenado desse ponto, que eu vou chamar de x, seria 2 e 2. 2 e 2, certo? Então, sempre que eu quiser a localização de um ponto, pelo menos aqui, numa malha quadriculada, numa situação muito parecida com o plano cartesiano, eu vou identificar quais números o localizam, tanto nesse eixo quanto nesse eixo daqui. Vamos para uma situação prática? Vamos para o nosso livro, certo? Vou deixar aqui o nosso livro aberto. Aqui, olha só, nós vamos para a atividade número 4, a página é a página 75 e eu quero que você faça a leitura comigo. Olha só. Observe o contorno e os vértices de um polígono representado no plano cartesiano a seguir. Perceba como lembra muito o desenho que nós tínhamos aqui anteriormente. Eu tenho uma malha quadriculada, duas retas numéricas com um ângulo de 90 graus entre si, plano cartesiano, e eu quero identificar aqui os pontos que estão marcados. Se você perceber, esse polígono tem alguns pontos principais, A, B, C e D. Consegue perceber? Ótimo, perfeito. Então, pessoal, na situação anterior, os pontos, o ponto que eu identifiquei, que foi o ponto 2 e 2, vou colocar aqui, olha só. Observa aqui comigo. Ele estava no meio da malha. No plano cartesiano, a situação vai ser um pouco diferente, porque você vai encontrar o ponto que você deseja justamente na interseção das linhas da malha quadriculada. Então, olha só, se eu quero falar do ponto A, olha só, o ponto A, ele vai estar em que ponto de interseção? Observa comigo. Para chegar no ponto A, saindo dessa linha daqui, eu tenho que partir do zero. Então, o identificador, o número que o identifica nessa reta numérica que eu vou chamar de x, é o zero. Então, olha só, aqui o ponto A seria representado primeiramente pelo número 0. Certo, professora? E em relação a essa outra linha daqui? Eu também preciso de um par numérico para poder identificar. Então, veja bem, nesse caso aqui você tem que observar qual é o número que identifica o ponto A nessa reta numérica y. E qual vai ser esse ponto? Olha só, eu tenho aqui o número 4 e aqui o número 6. Vamos continuar a sequência numérica? 4, 5, olha só, 5, 6. Portanto, o outro número que identificaria o ponto A seria o número 5. Consegue perceber, pessoal? Então, esse vai ser o par de localização do vértice A no polígono que está representado dentro dessa malha quadriculada no plano cartesiano, nas retas numéricas. Perfeito? Olha só. Olha a pergunta. Quais são as coordenadas, justamente que a gente já tinha achado, dos vértices do polígono representado? Eu já achei o ponto A, mas eu vou levar essa questão para o nosso quadro de resolução, para que você possa visualizar melhor. Então, já acompanha aqui comigo, pessoal. Olha só. Já deixei aqui separados os pontos A, B, C e D, tá? Vou trocar de lápis. Deixar o nosso quadro colorido. Observa comigo, pessoal. Olha só. Ponto A eu já sei, representado pelo número 0 e pelo número 5. Então, coloca comigo, completa comigo. 0 e 5. Não finalizei ainda, porque ainda falta o ponto B. Olha o ponto B, observa bem. Ele está sendo indicado nesse eixo aqui pelo 3. Mas, professora, não aparece o 3, mas você sabe a sequência da reta numérica. E você sabe que, apesar do 3 não estar aparecendo aqui, basta continuar. Lembra que numa reta numérica, a distância entre um número e outro vai ser sempre de uma unidade. Portanto, se aqui é 2, aqui só pode ser 3. Então, o primeiro número que vai o identificar é o 3. Nesse caso aqui, pessoal, acompanha comigo. Claramente vai ser o número 2. Então, você vai colocar aqui. Opa, vamos trocar de lápis. Professora, por que vai trocar de lápis, professora? Porque eu gosto de deixar o quadro colorido, o quadro bonito. Então, aqui, a letra B será o número 2. Perfeito. Letra C, certo? Nosso próximo vértice, eu já consigo ver nitidamente que o número que vai o identificar aqui é o 10. Então, já coloco aqui o 10. Mas, professora, ele continua aqui, ele não subiu, eu não consigo ver nenhum outro número o identificando aqui no eixo Y, certo? Mas você consegue perceber que se ele não subiu, o número dele vai ser o número de origem, ou seja, vai ser o número 0.
Se o número se encontra aqui em um desses eixos, significa dizer que um dos seus indicadores é o número 0, porque ele não saiu daquele número de origem. Portanto, no C, terei o 0 e na letra D, essa daqui, olha só, acompanha comigo. Mais uma vez, vamos trocar de lápis. Deixar o nosso quadro colorido, já usamos verde, azul, vamos voltar para o vermelho. Certo, pessoal? Olha a letra D aqui. Em relação ao eixo X, acompanha comigo. Desce aqui comigo, olha só. Opa, cheguei aqui no eixo X, número 8. Coloca comigo, acompanha, não deixa de fazer. Perfeito, perfeito. Mas aqui no eixo Y, olha só, número 10, muito nitidamente, número 10. Certo, pessoal? Com isso, nós conseguimos completar nossa questão e identificar todos os pontos do nosso vértice. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido a ideia do par coordenado dentro do plano cartesiano. Eu espero também, pessoal, que vocês não deixem de brincar e aprender, certo? Já está aparecendo aqui nosso app do Aprova Games, que, como vocês sabem, está disponível em todas as plataformas. Não deixem de brincar, não deixem de se divertir, não deixem de aprender. E olha só, eu espero vocês na nossa próxima lição. Até mais! E aí, gostaram da aula de hoje? Então não perde a próxima. Tchau! Vou dar um tempinho para vocês levantarem, beber água, tá? E ir ao banheiro. Então, olha só. Sempre o plano cartesiano, ele vai estar te dando as coordenadas. Por exemplo, aqui, ó. Ele vai estar pedindo aqui, ó, 1, 2, vou pôr aqui simbolicamente, 5. E aqui eu vou colocar a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Ele quer saber aqui onde está localizado esse quadrado. Então, você vai seguir aqui, ó. Você sabe que ele está localizado no número 2 e na letra C, juntamente com a letra D. Então, o plano cartesiano, ele vai querer saber a localização e a movimentação dentro do plano cartesiano. Então, aqui vem uma representação de uma sala de aula para nós. Lê aí para mim alguém de vocês qual que é essa informação que tem dessa sala aí, por favor. Pedro é um aluno novo, se sentou. Ô tia, qual que é a página, tia? Página 72, eu vou postar lá no grupo novamente. Pedro é um aluno novo, se sentou. Ah, tia, eu vou ler aqui, ó. Apenas Pedro, Tem um aluno lendo aqui na sala. Lê alto. nesses dias ele não se sentou na frente da sala de aula. Descreve a posição em que o Pedro estava sentado. Ó, isso. Vocês viram aí que tem mais de um Pedro? Sim, Tem quantos Pedros aí? 3. 3 Pedros, não é? Eles estão em localização diferente? Não. Sim. Estão, né? Aí a primeira pergunta tá falando aí. Há mais de um aluno com o mesmo nome nessa sala? Sim. Então, quais são esses Sim. alunos? São só o Pedro ou tem mais? É Paula também. Tá, então vocês vão colocar, para a primeira pergunta aí, vocês vão colocar sim. Vocês vão colocar... Pedro, Bruna. Isso. Vocês vão colocar o ponto e aí vocês vão colocar para mim. Os nomes que se repetem são Bruna, Paula e Pedro. Qual, tia? Isso, na questão A. Tem que pôr o Pedro, a Bruna e o Gabriel. Isso, os nomes que se repetem são Bruna, Paula e Pedro.
por fileira há nessa sala? Os fileiros têm 5 fileiras e 5 carteiras. 4 fileiras e 5 cadeiras. O Juan acertou. Nessa sala há 4 fileiras e 5 carteiras, gente. As fileiras são aquelas que possuem a quantidade de carteiras. Então, há 4 fileiras e 5 carteiras em cada fileira. Sim. Nessa sala há 4 fileiras e 5 carteiras. carteiras. Quantos alunos chamado Pedro há na sala? 3 alunos. 3. E quantos Três. estão sentados cercados apenas por meninas? Quantos estão sentados cercados apenas por meninas? Quantos deles, né? Nós sabemos que tem 3 Pedros na sala. Quanto deles está sentados acerca de apenas meninas? Vamos ver direitinho aí, analisa São 8. direitinho. Hã? São 8. Ó, o primeiro Pedro, ele tá sentado ao lado de Laís, Luana, Gabriela, Isabel e Paulo. O segundo Pedro está ao lado de Bruna, Helena É o primeiro, tia. e Paulo. O outro Pedro, de Eduardo, Gabriel e Bruna. Então, quanto desses dois que está sentado ao lado de apenas meninas? 2. O primeiro, tia. 2 alunos, né? Agora, letra C. Há algum aluno chamado Pedro sentado na primeira carteira da fileira? Na primeira carteira da fileira. Sim. Sim. Em qual fileira ele está? Na terceira. Na terceira, muito bem. Ele pode estar sentado na terceira fileira quando se fala ao lado do professor e na segunda fileira quando se fala ao lado da porta, né? Agora, a questão da letra D. Descreva a posição do novo aluno Pedro na sala de aula. Então, o outro Pedro, depois do primeiro, ele está sentado como? Identifiquem para mim aí e escrevam. Abaixo da Bruna. Mas aí você vai falar para mim, descrevendo em qual fileira que ele está. Na fileira
Na terceira, Ele está em qual fileira em frente ao professor? na terceira fileira. Hã? Terceira fileira. Não, gente, ele está na primeira fileira à frente do professor. Ah, na primeira fileira. Não, mas só com o outro. Tipo, a professora está ali e o Pedro está sentado ali, então ele está em frente a ela. Em frente. Só que no caso ele está aqui. E a professora dele está aí. Só que a gente virar a professora. Então, ele está sentado na carteira da fileira que fica na frente da mesa do professor em um último lugar. Ah, É pra colocar o que lá dentro? que ele está na carteira do jeito que você conseguir identificar ele. Descreve. Descreve e me fala. Ele está na primeira fileira. Depois da Bruna. Não? Pode ser. Eu vou postar agora essa primeira questão lá para não ficar muito grande no grupo, tá?